O apoio e valorização à vida à distância é um tratamento espiritual desenvolvido pelo Centro Espírita Fé, Amor e Caridade de Tramandaí. Este trabalho é realizado há 8 anos sob a coordenação espiritual de Ivone Pereira e demais benfeitores. Este tratamento espiritual visa atender o indivíduo em suas necessidades, bem como assistência espiritual de toda a família, encarnados e desencarnados. O tratamento deve ser realizado por 6 semanas, durante todas as segundas-feiras, no horário das 16 horas até as 16h30. Cada assistido deve permanecer conectado com a equipe espiritual, iniciando pela prece simples de abertura. Logo após, deve iniciar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo e item sugerido anteriormente. Ao término da leitura, deve-se fazer a prece de encerramento, agradecendo a assistência e a companhia dos benfeitores espirituais. Para finalizar o tratamento, é necessário o autoabraço, reconectando-se consigo mesmo. Boa tarde, amigos. Bem-vindos a este trabalho de atendimento espiritual à distância, apoio e valorização da vida, sob a coordenação espiritual de Ivone Amaral Pereira. Vamos nos colocar em sintonia com essa equipe de benfeitores espirituais para nos acompanhar neste momento de fé, amor e caridade através da prece de abertura. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, dar de graça o que de graça recebeu. Item 7, mediunidade gratuita. Os médiuns atuais, assim como os apóstolos, que também possuíam mediunidade, receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos Espíritos para instruírem os homens, mostrando-lhe o caminho do bem e conduzindo-os à fé. Não receberam mediunidade para vender palavras que não lhe pertencem, visto que não são o produto de suas ideias, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que o conhecimento chegue a todos. Ele não quer que o mais pobre fique dele privado e possa dizer: não tenho fé porque não pude pagar, não tive o consolo de receber o encorajamento e o testemunho da afeição daqueles por quem choro porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra em todos os lugares. Cobrar por ela seria desviá-la do objetivo para o qual Deus a criou.
Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam e a repulsa que sentem por tudo que é de interesse egoísta, sabe que pouca coisa é necessário para que eles se afastem. Jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de alguém que os convoque, recompensando-os com algum tipo de pagamento por sessão realizada. O simples bom senso rejeita essa ideia. Também é uma profanação invocar por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são queridos. Agindo desta forma, até pode-se obter manifestações, mas quem poderá garantir a sinceridade delas? Espíritos inferiores, mentirosos e sem escrúpulos comparecem a esses chamados e estão sempre prontos a responder a tudo que lhes é perguntado, pois não possuem nenhum compromisso com a verdade. Aquele que quer comunicações sérias deve, antes de tudo, pedi-las com seriedade. Deve também ter o cuidado de certificar-se a respeito da natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. A primeira condição para se conseguir a boa vontade dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, o desapego e o mais absoluto desinteresse moral e material. Ao lado da questão moral, apresenta-se uma questão não menos importante que está ligada à própria natureza da mediunidade e nos ensina que a mediunidade séria jamais poderá ser uma profissão, porque isso faria com que ela ficasse desacreditada no plano moral, colocando os médiuns na mesma posição dos que leem a sorte. Além disso, existe um obstáculo que impede que a mediunidade seja usada como profissão. Ela é um dom essencialmente instável e variável, portanto, ela seria, para seu explorador, um recurso completamente incerto, que poderia lhe faltar no momento em que ele mais precisasse. Outra coisa é a capacidade adquirida pelo estudo, pelo trabalho e que por isso mesmo é uma propriedade da qual o seu possuidor pode tirar proveito. A mediunidade não é uma arte, nem uma habilidade, e por isso não pode tornar-se uma profissão. Ela apenas existe com a participação dos espíritos, pois sem eles não há mediunidade. A aptidão pode continuar existindo, mas o exercício torna-se impossível. Não existe um único médium no mundo que possa garantir a obtenção de uma manifestação espírita em um determinado momento. Explorar a mediunidade é fazer uso de algo sobre a qual não se tem domínio. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. Ainda há mais. Não é de si próprio que o explorador faz uso, e sim dos espíritos que já desencarnaram e cuja cooperação ele coloca à venda. Essa ideia repugna instintivamente. Foi o abuso desse intercâmbio, explorado pelos impostores, pela ignorância e pela crença dos supersticiosos, que levou Moisés a proibir a exploração da mediunidade. O Espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, lançou esse tipo de exploração ao descrédito. Assim, elevou a mediunidade à categoria de missão. A mediunidade é uma missão sagrada que deve ser praticada com muita dignidade. Se existe um tipo de mediunidade que deve ser tratada de maneira ainda mais séria, é a mediunidade de cura.
O médico oferece ao paciente o fruto dos seus estudos, feito muitas vezes a custas de árduos sacrifícios. O magnetizador doa ao necessitado o seu próprio fluido e, por vezes, até mesmo a sua saúde. Portanto, ambos podem cobrar por essa atividade. O médium curador, por transmitir o fluido salutar dos bons espíritos, não tem o direito de cobrar. Jesus e os apóstolos, embora pobres, nada cobravam pelas curas que realizavam. Aquele que não tem do que viver, que procure recurso em outra atividade, menos na mediunidade, e que apenas dedique a ela o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e sacrifício, ao passo que se afastarão daqueles que fizerem da mediunidade um meio de subir na vida. Capítulo 27. Pedir e receber. Item 1. Qualidades da prece. Quando fizerem sua oração, não façam como os hipócritas, que fingem orar, ficando em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu digo a vocês, que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserem orar, entrem para o seu quarto e com a porta fechada façam em segredo sua oração ao Pai. E Ele, vendo o que se passa em segredo, dará a vocês a recompensa. Procurem não falar muito em suas preces, como fazem os pagãos, que pensam que é pela quantidade de palavras que serão atendidos. Não sejam semelhantes a eles, pois o Pai sabe da necessidade dos seus filhos, mesmo antes de fazerem o pedido. Antes de iniciarem suas orações, se tiverem alguma coisa contra o seu irmão, perdoem-no, para que o Pai que estás no céu também possa perdoar os pecados que vocês cometem, pois aquele que não perdoar, também não será perdoado. Jesus também contou esta parábola para alguns que, tendo confiança em si, se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um deles era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, rezava assim: Meu Deus, eu lhe agradeço por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, como também é este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, ficou distante e não ousava nem mesmo levantar os olhos para o céu, mas batia no peito ao dizer: Meu Deus, tenha piedade de mim, pois sou um pecador. Eu declaro a vocês que o publicano retornou para sua casa perdoado, e o fariseu não, pois todo aquele que se elevar será rebaixado, e todo aquele que se humilhar será elevado. As qualidades da prece são claramente definidas por Jesus. Quando vocês orarem, disse ele, não se coloquem em evidência, mas orem em segredo. Não finjam orar muito, pois não é pela quantidade de palavras que serão atendidos, mas pela sinceridade delas. Antes de orarem, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, pois a prece só será agradável a Deus se vier de um coração purificado e que tenha o sentimento de caridade. Orem com humildade, como fez o publicano, e não com orgulho, como fez o fariseu. Examinem suas faltas e não suas qualidades, e ao se
compararem com os outros, procurem o que existe de mal em vocês. Eficácia da prece. Seja o que for que pedirem na prece, creiam que o conseguirão, e lhes será concedido o que pedirem. Existem pessoas que contestam a eficácia da prece, pois se Deus conhece as nossas necessidades, que a revelemos. Acrescentam ainda que se tudo no universo é regido por leis eternas, nossas preces não podem mudar as leis de Deus. Não há dúvida de que existem leis naturais e imutáveis que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí a se acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas a fatalidades, vai uma distância muito grande. Se fosse assim, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe restaria curvar a cabeça diante dos acontecimentos, sem procurar evitá-los e sem procurar desviar-se dos perigos. Deus deu ao homem a inteligência e a razão para que delas fizessem uso. Deu-lhe a vontade para querer sempre coisas melhores. E atividade para agir. Pelo fato de o homem ter liberdade de ação, seus atos acarretam consequências para si e para os outros, conforme faça ou deixe de fazer alguma coisa. É graças a essa liberdade de ação que alguns acontecimentos escapam ao que chamamos de fatalidade, mas que em nada alteram a harmonia das leis universais. Da mesma forma que o avanço ou o retardo dos ponteiros de um relógio não anulam a lei do movimento, que rege o seu mecanismo. Sendo assim, Deus pode atender a alguns pedidos conforme a sua vontade, sem com isso alterar as leis que regem o conjunto. Não há sentido concluir desse ensinamento: tudo aquilo que pedirem pela prece será concedido, que basta pedir para se obter. É injusto acusar a providência de não atender a todos os pedidos que lhe é feito, porque ela sabe, melhor do que nós, aquilo que é para o nosso bem. Assim age um pai cuidadoso, que recusa ao filho as coisas que lhe poderiam causar prejuízo. Geralmente o homem percebe apenas o presente, mas se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, assim como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Deus sempre concederá a coragem, a paciência e a resignação para aqueles que lhe pedirem com confiança. Também concederá os meios para que se livrem por si mesmo das dificuldades através das ideias que os bons espíritos irão sugerir, deixando-lhe assim o mérito da ação. Deus ampara aos que ajudam a si mesmos, segundo o ensinamento: ajudem-se que o céu os ajudará. Mas não existe aos que tudo esperam do socorro alheio sem fazer uso de suas próprias capacidades. Infelizmente, a maioria prefere ser socorrida por um milagre ao ter que fazer algum esforço. Analise um exemplo. Um homem está perdido num deserto e sofre terrivelmente de sede, sente-se desfalecer e cai ao chão. Pede a Deus que o ampare e espera. Nenhum anjo vem lhe matar a sede.
Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e seguir um dos caminhos que vê à sua frente. Por um impulso de seu instinto, reúne suas forças, levanta-se e caminha ao acaso. Chegando a uma elevação do terreno, descobre ao longe um riacho e com isso retoma sua coragem. Se tiver fé, dirá: obrigado, meu Deus, pela ideia que o Senhor me inspirou e pela força que me deu. Se não tiver fé, dirá: que boa ideia eu tive. Que sorte em tomar o caminho da direita e não da esquerda. Algumas vezes a sorte realmente nos acompanha, mas para receber essa ajuda é preciso ter coragem e não se deixar abater. Entretanto, pode-se perguntar: por que o bom espírito não lhe disse claramente: segue esse caminho e você vai encontrar o que necessita? Por que não se apresentou para guiá-lo e sustentá-lo no seu desfalecimento? Assim, ele teria convencido aquele homem de que a providência estava querendo ajudá-lo. O bom espírito não interferiu desta forma, em primeiro lugar, para lhe ensinar que é preciso ajudar a si mesmo e fazer uso de suas próprias forças, e em segundo, porque deixando-o na incerteza, Deus coloca à prova a confiança que devemos depositar nele e a submissão que devemos ter à sua vontade. Aquele homem estava na condição de criança que cai e, ao ver alguém, grita e espera que o levantem. Se não vê ninguém, faz o esforço e se levanta sozinho. Se o anjo que acompanhou Tobias tivesse lhe dito: fui enviado por Deus para guiá-lo na viagem e preservá-lo de todo o perigo, Tobias não teria tido nenhum mérito. Confiaria em seu companheiro e nem precisaria pensar. Foi por isso que o anjo só revelou quem ele realmente era no caminho de volta. Ação da prece, transmissão de pensamento. A prece é a manifestação de um desejo. Através dela, o homem entra em comunhão pelo pensamento com o ser a qual ele dirige. Ela pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou um elogio. Podemos orar por nós mesmos, por outras pessoas, pelos encarnados ou pelos desencarnados. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados de executar a sua vontade. As que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando alguém ora, dirigindo-se a outros seres que não a Deus, recorre a intermediários, a intercessores, porque nada acontece sem a vontade de Deus. Finalizamos este momento agradecendo o apoio de nossos amigos espirituais que nos acompanharam, seguindo confiantes e perseverantes na valorização de nossa vida e no Evangelho de Jesus, com a prece aos espíritos protetores do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida, dai-me a força de suportá-las sem murmurar. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Esclarecei minha consciência sobre meus defeitos e elevai de sobre meus olhos
o véu do orgulho que poderia impedir-me de os perceber e confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei com que me torne digno da vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Que assim seja. Permaneça nesse instante, sentado confortavelmente, para realizar o autoabraço. Abrace-se de maneira prazerosa e confortável e repita comigo: eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu amo a vida, eu me amo. Que assim seja.